Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos mais uma vez aqui para bater um papo, no bate-papo do blog do Chicão Somavila. Hoje com a minha convidada Vanessa Dotto, que é professora na Rede Estadual de Ensino, em Piraquara, membro da APP Sindicato e ativista política. Boa noite, Vanessa. Tudo bem com você? Boa noite, Chicão. Tudo bem? Legal. Eu agradeço muito você ter aceito o convite para participar dessa entrevista. O assunto de hoje, nós vamos falar aqui com a professora Vanessa Dotto, é sobre a educação no governo Temer. Como todos nós sabemos, existe um Plano Nacional de Educação que já foi aprovado para o decênio 2014-2024. Esse plano, é bom deixar bem claro, não é mesmo, Vanessa? Que é um projeto de nação e não é um projeto de governo. E, pelo que pode-se entender, o presidente interino Temer está pensando em fazer mudanças, como se fosse um plano de governo. Mas tudo bem. Algumas coisas que esse Plano Nacional de Educação aponta são as metas e estratégias para a política educacional, evidentemente, nos próximos 10 anos. Num primeiro momento, ele determina que as metas estruturantes para a garantia do direito da educação básica com qualidade e acesso garantido a todos na educação. Ele também vê o aprimoramento da universalização do ensino obrigatório, a ampliação das oportunidades educacionais. Num segundo momento, no segundo grupo, como queira, ele determina o respeito especificamente à educação, a redução, das desigualdades e a valorização da diversidade. E no terceiro momento, ele trata da valorização dos profissionais da educação e considera uma estratégia para que as metas anteriores sejam atingidas. E também, nessa valorização, ela garante melhores salários, porque o Brasil, infelizmente, os estados pagam muito mal os seus professores. Então, e com essa criação, aí a desvinculação das receitas da União, que estão procurando aprovar no Congresso, isso aí poderá prejudicar muito vários setores, é evidente, mas muito mais a educação. Porque o que é desvinculação das receitas da União? A DRU. Ela permite que o governo corte gastos da onde queira e que ele gaste até 30% do seu orçamento sem dar satisfação a quem quer que seja. Ele pode tirar da educação, pode tirar da saúde, pode tirar da segurança, enfim. Então isso também é uma reivindicação, que os movimentos, enfim, os especialistas que tiveram aí um encontro em São Paulo agora, semana passada, onde eles condenaram aí essa desvinculação da receita da educação. Então, Vanessa, uma coisa que me chamou a atenção, que as propostas feitas por Alexandre Frota e o Revoltados Online, parece que criaram um corpo no Ministério da Educação e no governo Temer, Eu vou ler rapidamente aqui algumas propostas, daí para a gente entrar no bate-papo, tá? Ela prevê o fim do Ministério da Cultura, o fim do Ministério da Educação, a Lei Rouanet, e prevê a criação do Ministério da Ciência, Educação, Cultura, Esporte e Cidadania. O fim também do sistema de cotas para ingresso na educação superior. Você que participa e luta para ter uma vaga também através desses projetos que o governo federal lançou há algum tempo, poderá ser diretamente prejudicado.
A redução do ensino fundamental de 9 para 6 anos. Substituição do ensino médio pelo ensino supletivo. Estão sucateando a educação no nosso Brasil. Ou querendo sucatear com essas propostas se forem aceitas, né? A substituição das disciplinas de filosofia e sociologia pela disciplina religião. A volta das disciplinas de educação moral e cívica e, olha, educação para o lar. É brincadeira. A proibição da ideologia de gênero nas escolas brasileiras. A obrigatoriedade da execução do hino nacional todos os dias nas escolas. A inclusão da Bíblia como material didático. E também a onda aí de escolas sem partidos. Então, fizemos um rápido levantamento disso aqui, de todas essas propostas das pessoas das personagens que nós já exemplificamos aí. Eu pergunto para você, o fim do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, o governo recuou dessa proposta, me parece. Por quê? Você saberia dizer o porquê? Por que você acha que o governo recuou? Sim, o governo recuou por conta, né, do movimento, da movimentação, né, dos artistas. Né? Foi basicamente isso daí. Né? E também o Ministério da Cultura é pouco, né? Não gasta tanto assim, como as pessoas gasta milhões. Não gasta. Né? Outra coisa que as pessoas falam muito, mas a Lei Rouanet, e é preciso entender que a captação da Lei Rouanet são as empresas, né, que escolhem os artistas e aí elas abatem no imposto de renda. Tá? Então, não é o governo que dá o dinheiro, não é. Então, é repassado à população. Não é assim, não é dessa forma. Né? Então as empresas que dão incentivo, né, que fazem o contrato ali e daí elas abatem no imposto de renda. Tá? Vanessa, e sobre o fim, a proposta para acabar, né, com o sistema de cotas nas universidades? Então, esse é um ponto bastante grave, né, porque todos esses anos a gente teve uma inclusão social muito grande, né, tanto para os cotistas, né, negros, quanto para alunos de escola pública, né, porque o fim de cota para todo mundo. Né, a gente sabe que o Brasil foi um dos últimos... Índios também? Todos, final de cotas para todos, né? A gente sabe que o Brasil foi um dos últimos países a libertar, né, os seus escravos, né? Então a gente tem também assim, libertou e aí, né? Escondam-se nos guetos. Né? Então através da cota, apesar hoje da população brasileira ser 50%, né, de negros, ainda não se ocupa, eles não ocupam os bancos da universidade, como os brancos, eles não ocupam cargos de poder, né? Então eles sempre estão em funções, em profissões, né, mal remuneradas. Então o acesso, né, dos negros e dos estudantes de ensino de escola pública foi um grande ganho, né, e uma reparação mesmo, né, por conta dessa história tão trágica, né, que o Brasil teve aí. E essa proposta, ela pode ser entendida como uma proposta excludente? Sim, com certeza pode ser excludente. Ela é excludente, né? Agora que a gente está ganhando um corpo, né, de repente, vai existir cota para sempre? Não, mas até a gente ter o mesmo número de pessoas negras, até a gente conseguir sanar isso, e que ainda vai demorar muito tempo, né? Porque hoje, segundo algumas pessoas, existe ainda uns 50 anos de atraso, né, na vida das pessoas, né? 50 anos que separam aí brancos e negros. Tá? E tem uma outra proposta que também chama a atenção. A redução do ensino, né, do ensino fundamental de 9 para 6 anos de idade. Como que explica? Eu não entendo muito bem isso. Como que você poderia explicar isso para os nossos eu acho que leitores? Não tem como explicar isso, né? Porque a gente tem o ensino, né, do primeiro ao 6º ano, que seria, né, a antiga 5ª série, e aí, sei lá, o aluno para ali, né, e depois ele vai para o ensino médio, ele fica um tempo sem estudar e depois ele vai para o supletivo,
Então, não sabemos aí. Pois é, e essa anos, substituição do ensino supletivo, do ensino médio para o supletivo, o que é isso? Não, o supletivo hoje para quem... É uma proposta embaraçosa. Porque assim, para quem é o supletivo hoje? Supletivo é para aquele estudante, adulto, trabalhador, que não teve condições de cumprir, né, de fazer, de estudar na idade correta. Né? Então essa é a proposta do supletivo. Então ele tem as suas flexibilidades, mas para este estudante, porque precisa atender essa demanda. Agora não tem por que você ofertar isso para todos os estudantes. Eles estão que tem tempo de estudar, tem condições. É um absurdo. Legal. E a volta das disciplinas de educação moral e cívica e a educação para o lar, como que você vê isso? Educação moral e cívica foi implantada na ditadura, né? Isso é uma disciplina no tempo da ditadura que servia justamente para controlar ali as pessoas, né, sobre aquele regime. Educação para o lar, eu acho que eles querem que a gente volte a ser, né, recatada e do lar, né? Bela não porque a gente amasse Bela, né? Então, mas ele está querendo que a gente volte aí, porque ela é destinada para as mulheres. O que seria assim, você tem como se aprofundar um pouco mais? O que seria essa educação para o lar? Bela, recatada e tal? Ou seria a voltar aqueles velhos tempos de lavar, passar, cuidar, cozinhar? Seria isso? Pelo que eu entendi, sim, porque a disciplina também, que é na época da ditadura, né? E essas disciplinas elas caíram em 1993. Era isso mesmo, vai aprender a fazer tricô, crochê, cozinhar, coisas da passar escovão mesmo, sim. Não, é verdade, a gente até brinca, é uma brincadeira assim, mas chega a ser hilário uma proposta dessa, né? Mas legal. E a execução do hino nacional nas escolas todos os dias? Outro traço, né, do torno é a ditadura. Isso aí também acontecia na época da ditadura, né, as escolas os alunos eram obrigados a cantar o hino todo dia. Né? Uma coisa é você ensinar o hino nacional, cantar em momentos né, festivos ou momentos, né, patrióticos, um cerimonial, sim, mas todos os dias não há necessidade nenhuma. Digamos assim, que seja aprovado, em que isso aumentaria o conhecimento, o aprendizado das crianças ou não? Não aumenta. Não vai influir em nada. Né? Porque o que você vai fazer? Vai decorar um hino, vai cantar e todos. Nada. Não vai influenciar absolutamente nada. Legal. E mais tem mais uma colocação também aqui, bastante polêmica. No caso, a inclusão da Bíblia como material didático. Isso é possível? Que Bíblia seria adotada? Porque tem os católicos, tem os evangélicos, cada um tem a sua Bíblia. Como que seria isso? Não, o Estado é laico. Né? Então a gente tem que respeitar isso, a laicidade do Estado. Não tem como. Agora, é claro, isso na educação pública. Mas vamos supor que tem um determinado estabelecimento particular que queira que seja e siga uma determinada religião. Aí teria problema. Você vê problema ou não em aquele colégio que os pais colocam lá por livre e espontânea vontade, podem pagar, se resolver implantar a Bíblia como material didático, etc., teria problema não? Veja, aí é uma escolha da família e dos pais. A gente sabe, né, tem escolas que, né, religiosas, escolas que não trabalham com Darwin, a teoria do evolucionismo. Então, não trabalham, né, acreditam no criacionismo e é tirado. Se o pai estiver ciente disso, né, mas a escola pública é uma escola para todos, uma escola plural e isso deve ser respeitado. Tá? E sobre esse projeto que o governo tem aí também, de escolas sem partidos, o que seria, o que é essa lei 867? Essa lei, essa escola sem partido, foi um movimento que surgiu, né, com o advogado Miguel Najib, tá? Teve um problema lá na
escola dos filhos, e ele foi lá, e aí achou bem, né, propício criar então essa escola sem partido. Inclusive hoje, né, na data de hoje, os deputados, as comissões, né, estão discutindo a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e tem muitos representantes, muita gente aí que representam essa escola sem partido que está lá discutindo, né? E ele é um verdadeiro ataque à educação, né? Por que é um ataque à educação? Porque são muitas proibições, né, para os professores. Ele retira, ele proíbe você falar sobre, eles chamam de ideologia de gênero, e a gente tem que corrigir isso, porque não existe ideologia de gênero. Esse é um termo utilizado, né, por essas pessoas na escola sem partido, né, para dizer assim, olha, se a gente conversar sobre essa ideologia de gênero, né, corre o risco dos nossos estudantes se transformarem todos em homossexuais, destruindo assim as famílias. Essa é a concepção isso que eles falam, né? Então assim, uma vertente que defende. Quem assim, estudioso, não usa esse termo, tá? Orientação sexual. E quando a gente fala em gênero, a gente não fala só, né, de relações homoafetivas, a gente fala, por exemplo, sobre a mulher também, né? Então a relação homem e mulher, que a mulher ainda tem uma dificuldade, né, em inserção no mercado de trabalho, de ocupar cargos, né, ter opiniões respeitadas. Ter a opinião, a mulher não tem. Então você impede tudo isso, né, entre outras coisas. E essa lei foi aprovada em Alagoas, tá? Sob o nome Escola Livre. Então, aí, quando a gente escuta esse nome, né, escola sem partido, ou escola livre, a gente pensa, mas poxa, parece um negócio bacana, né? Que legal ter uma escola livre. Mas o projeto não é nada bom, porque ele retira de dentro da escola o debate. Ele retira completamente o debate, né, a pluralidade de informação, inclusive eles sugerem a mudança na Constituição, né, porque a Constituição ela diz que tem o livre de aprender e de ensinar. Né? Eles mudam a Constituição com esse projeto. Esses dias eu estava vendo um debate, assim, numa entrevista, entre o deputado Feliciano, do PSC, e o deputado Paulão, que é do PT de Alagoas. E onde o Feliciano tentou, falou, enfim, que não, que a escola sem partido quer evitar o marxismo dentro das escolas. A escola sem partido e a escola com partido, ela é marxista? Na verdade, a escola sem partido não é uma questão de ser partidária, né, ali. Eles usam esse nome porque é atrativo, né? Ai, que bom, escola sem partido, né? Mas o objetivo deles não é esse. E realmente, eles demonizam, por exemplo, Paulo Freire, Foucault, Gramsci, Marx, são demonizados ali. Mas se a gente entrar lá no site dessa escola sem partido, nós vamos perceber que a biblioteca virtual deles conta com 4 livros. 4. Apenas 4. Da escola sem partido? Sim. 4 livros. Um deles é o que norteia, tá, todo esse projeto. Tá? Apenas um livro norteia tudo isso. Então eles demonizam completamente, né, todos esses autores. Eles colocam professores como manipuladores o tempo todo, né? Como se os estudantes não tivessem. Mas manipuladores são aqueles, deixa eu ver se eu consigo analisar, desculpa. Manipuladores da visão dos adeptos da escola sem partido são aqueles professores que não pensam como eles. Eles acham que o estudante é uma marionete e que os professores estão o tempo inteiro, na visão deles, né? Os professores são todos comunistas e, né, assim, como se não tivesse, né, pluralidade de ideias ali, e estão sempre manipulando. Inclusive eles usam a síndrome de Estocolmo, né, que ele coloca assim, o aluno como vítima e ele se torna, né, um amigo e dependente do professor. Né? Então eles acham assim, o tempo inteiro que o professor manipula. E dentro da escola a gente tem que ter esse debate, porque assim, se o professor tem uma opinião, um ponto de vista, falou, né?
Se o aluno não concorda, ele pode ir para o debate e ele pode procurar, né, um outro professor e conversar sobre isso. Né? Isso seria também tirar uma liberdade de expressão dentro de uma escola. Evidentemente que o professor ele não pode, não deve realmente querer impor a sua ideologia política. Eu até concordo nesse ponto, mas que ele seja proibido de falar, de explicar, for indagado, ou explicar alguma situação, porque a nossa vida é uma vida política. Mas não é só uma ideologia, não é só questão de ideologia política, tá? Isso, por exemplo, não pode falar sobre as matrizes africanas. Né? Hoje tem uma lei que diz que deve ser trabalhado lá. Não, porque se ferir, né? Se ferir o que alguma família está, a orientação, né, religiosa de alguma família, já não pode. Só que assim, dentro de uma sala de aula nós temos ali 30, 35 estudantes. Cada um é criado de uma forma, cada um acredita em alguma coisa. E assim, o fato de eu falar sobre as matrizes africanas e dizer assim, olha, existe, é assim, não vai fazer com que aquele estudante, ele não vai, né? Mas ele tem que conhecer, ele tem que conhecer, né? Porque o mundo é plural. Esse projeto, ele impede, por exemplo, que o professor faça um link da matéria que ele está trabalhando com alguma reportagem, alguma coisa que está acontecendo no bairro, né? Há essa proibição também. Então o professor não pode fazer, não é uma questão de ideologia partidária, né? Ele não pode citar. Então aí uma das propostas é fazer com que os livros didáticos passem por uma análise de neutralidade. Mas aí a gente pergunta, quem vai julgar isso? Né? Como assim? Uma comissão tem que formar uma comissão paritária na sociedade, com quantas pessoas, quem, como, quais os critérios? Sim, então. E aí, a outra coisa, assim, ele retira completamente desse projeto a função social da escola. Porque, assim, a escola, está na Constituição isso, a função social da escola é você formar cidadãos, né? Além de estar preparado para o mercado de trabalho, tudo isso. Uma coisa está vinculada com a outra, né? E professor e aluno é uma relação, né, de pessoas, né, interpessoal, a gente tem esse relacionamento. E esse projeto, ele acaba. Então o professor ele é visto apenas como um instrutor, né, somente, e ele não pode interferir em momento algum, né, dar uma informação diferente do que está na caixa do conteúdo. Se você vê, né, um aluno praticando um bullying, ou um ato, né, que você considera machismo, né, ou qualquer outra coisa, né, você fala, olha, espera, né, vamos conversar sobre isso, porque é isso que a gente faz, a gente senta, para, vamos conversar, vamos, né, explicar sobre... Isso não pode também. Por quê? Porque pode estar sendo contra o que a família ensina, né? Então eles podam tudo. E aí, qual é a proposta? A proposta é criar um canal, né, direto na Secretaria de Educação, para que os alunos, para que os estudantes, eles possam ligar normalmente, fazer as denúncias o tempo todo no professor. E colocar um cartaz, assim, em cada sala de aula, com todas as proibições, né? E aí nós voltamos para a ditadura mesmo, né? Então querem calar de fato o professor. Sim. E querem podar, querem castrar o ensino no Brasil com essas propostas. Sim. Querem, porque o professor vai ficar o tempo inteiro com medo de falar alguma coisa na sala de aula, né? Com medo de interferir, com medo, né, dessa relação. E aí a gente perde, né, a liberdade de ensinar. Vanessa, você tem alguma colocação, mas uma colocação especial que você queira fazer? Então, o que eu gostaria de falar é que até a gente, né, fez essa análise ali do Alexandre Frota, né, das propostas, esse projeto... Voltados online. Isso, esse projeto Escola Sem Partido, né, a gente acha, assim, lendo, a gente acha bastante absurdo, né, só que eles estão muito ligados, né, porque a gente vê, hoje o ministro da Educação, né, o Mendonça Filho, recebeu, né, semana passada, recebeu de Pernambuco. Isso, recebeu o Alexandre Frota e o Revoltados Online, tá? O Revoltados Online faz parte dessa associação Escola Sem Partido, que esteve numa audiência com o ministro da Educação. As propostas, né, levadas
para o ministro são compatíveis com a própria ideologia do DEM, porque o DEM entrou na justiça, né, contra cotas, contra a ProUni, contra a FIES, contra os royalties do petróleo para a educação. Então, assim, parece absurdo, mas eles estão todos ligados. É isso que eles pensam. Né? E essa escola sem partido está tomando uma proporção gigantesca no Brasil. Foi aprovado em Alagoas, mas são 9 estados que estão tramitando essa proposta. E está em discussão nacional esse projeto. Vanessa, tem muitas capitais aí no Brasil, enfim, onde estão acontecendo os movimentos sociais, acontecendo movimentos, etc., tudo em protesto contra essas mudanças que o governo interino de Michel Temer quer fazer. Por exemplo, estão ocupando o MINC, grupos e tal. A luta para que isso não aconteça, você tem como explicar? Ela vai ser grande, ela está acontecendo, ela está tendo apoio da mídia, dessa mídia, da grande mídia? Não, da grande mídia não tem, né? Da grande mídia, desde o início de todo esse processo, né? A grande mídia não. Né? O que nós temos são as mídias independentes, que estão, né, fazendo ali o seu trabalho. Durante todo esse processo também, a militância sempre esteve na rua, né? Acho que quem esteve na rua até agora foi a militância, tá? Só que o desmonte, né, anunciado é muito grande. É gigantesco, na educação, na reforma trabalhista, né, a reforma previdenciária, saúde, a Petrobras. Então, assim, se as pessoas não começarem a perceber todo esse desmonte, né, a militância sozinha não vai dar conta. Né? Porque não é uma questão, gente, de defender, porque é o PT, porque, né? E foi demonizado tanto, né? O partido é o PT, então quem se juntar, né? Não é, né? A gente tem aí muita gente que não é ligada a partido nenhum e tá vendo o que está acontecendo, né? E fez a leitura aí do Ponte para o Futuro, da Travessia Social. A Travessia Social é um projeto do PSDB. Foi uma inserção do PSDB na Ponte para o Futuro, né? Então que já ele está um pouquinho mais completo, mas é isso. Né? Então é um desmonte muito grande. Nós vamos perder muito. Então a sociedade tem que se articular, as pessoas, os pais, as mães de famílias têm que se articular, têm que se ater para tudo isso, para uma luta aí, quem sabe, contra, para que não aconteça aí essas reformas trabalhistas, onde vão ser prejudicados, desvinculados inclusive do salário, do aumento do salário mínimo, o aumento dos aposentados e também das pessoas portadoras de deficiência física, os acordos coletivos que vêm. Então tudo isso engloba, para a gente não fugir muito do assunto educação, né, mas tudo isso engloba, né, esse desmonte do governo Temer, não é verdade? Sim. E para a gente encerrar então aqui, faltam 5 minutos aí, para a gente encerrar, como que você vê um governo que entrou através do impeachment, ou de um golpe que se estabeleceu ali, e em prazo de 7 ou 8 dias tem 2 ministros afastados, ou que caíram, ou que perderam a moral dentro do governo e tiveram que sair. Como que você vê isso? A gente escuta, né? Porque os áudios, né, vazados já diziam, né, ali, o grande acordão nacional, e aí como a coisa começou, né, a pipocar, vir à tona, né, claro que fica insustentável, né, rola até uma pressão da mídia em cima, né, a gente vê a Globo que coloca a edição ali já, né, o Estadão, a Folha, mentira, né, eles apoiando muita coisa. Sim, né? Então a gente sabe que esse governo está completamente desmoralizado, né? Não tem moral nenhuma para estar ali, né? Já entrou pela janela. Não, já entrou, né? O Temer, ao aceitar ser vice, né? Aceitou um projeto de esquerda que venceu,
né? E aí no meio do caminho, né, agiu como um traidor, né? E aí ocupou o lugar, colocou todo aquele povo derrotado nas urnas com um projeto que não venceria jamais nenhuma eleição, né? Porque isso aqui posto para uma eleição... Ninguém votou nessas propostas. Isso aqui não. Nessas propostas que ele coloca agora. Não. Inclusive para o Estado, não só na educação, mas para o Estado de uma forma geral. Nem mesmo a direita teria coragem, né, de colocar isso aqui para uma eleição, né? E vai cair, ó. Vai colocando e vai cair, porque quem tá lá tá todo sujo. As né? previsões aí que para os próximos dias aí mais um ou dois ministros possam cair, as previsões aí, né? Mas então é isso aí, Vanessa. Chegamos ao final do bate-papo no blog do Chicão e eu agradeço muito a sua presença e meus parabéns pela participação aí, viu? Muito obrigado mesmo por ter atendido a nossa solicitação. Ok, obrigada. Boa noite para a turma. Boa noite.